sob o manto da noite de Jerusalém, a cidade dormia. As ruas, normalmente cheias de vida e movimento, estavam agora envoltas em um silêncio quase palpável. As estrelas brilhavam sobre as ruas escuras, como se fossem guardiãs silenciosas da cidade antiga. Cada estrela parecia contar uma história, uma memória dos tempos passados. O ar, ainda quente do dia, carregava o aroma das oliveiras e da areia do deserto. Era um perfume que falava de terras distantes e de histórias antigas, de um povo que caminhava sob o mesmo céu há milênios. Era uma noite para sussurros, para segredos compartilhados sob um céu de veludo. As sombras dançavam nas paredes de pedra, criando um cenário perfeito para confidências e revelações. E nesta noite, um proeminente fariseu chamado Nicodemos procurou Jesus. Ele caminhava com passos hesitantes, mas determinados, pelas ruas escuras, guiado por uma inquietação interior. Ele veio com perguntas que agitavam as profundezas de sua alma. Questões que não encontravam resposta nos textos sagrados que ele conhecia tão bem. Nicodemos ouvira os rumores sobre Jesus. Ele havia testemunhado os milagres, visto com seus próprios olhos o impossível se tornar realidade. Isso o deixava intrigado e esperançoso. Seu coração, instruído na lei, mas ansiando por algo mais, o impeliu para a frente. Ele estava dividido entre a rigidez da tradição e a promessa de uma nova verdade. O que ele ouviria naquela noite o mudaria para sempre. As palavras de Jesus seriam como uma chave, abrindo portas que ele nem sabia que existiam. Isso mudaria a todos nós. A transformação que começou naquela noite ainda ressoa através dos séculos, tocando vidas e corações. Pois, sob o manto da noite, uma conversa começou que ecoaria pela eternidade. Uma conversa que transcenderia o tempo e o espaço, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Nicodemos era um homem de posição, um respeitado mestre da lei. Ele era conhecido por sua sabedoria e conhecimento profundo das Escrituras. Sua presença impunha respeito e sua voz era ouvida com atenção por todos que o cercavam. No entanto, ele se aproximou de Jesus com humildade, reconhecendo-o como um rabino enviado por Deus. Nicodemos, apesar de sua posição elevada, não hesitou em mostrar reverência a Jesus, algo que muitos de seus pares não fariam. Ele sentia em Jesus uma sabedoria que ultrapassava a compreensão humana. Havia algo nas palavras de Jesus que ressoava profundamente em seu ser, algo que ele não encontrava nos textos antigos que estudava. Suas palavras continham o sinete da autoridade divina. Cada frase pronunciada por Jesus parecia carregar um peso espiritual, uma verdade que Nicodemos não podia ignorar. Nicodemos foi atraído por Jesus não apenas pelos milagres que realizava, mas pelas palavras que pronunciava. Ele via em Jesus não apenas um fazedor de milagres, mas um verdadeiro mestre, um guia espiritual. Palavras que indicavam uma verdade que ia mais fundo do que os rituais e tradições que Nicodemos conhecera durante toda a sua vida. Ele começou a questionar as práticas que sempre seguiu, buscando um significado mais profundo. Ele era um buscador. Seu coração ansiava por uma verdade que pudesse saciar sua sede espiritual. Nicodemos sentia que havia mais na vida do que os rituais e dogmas que ele conhecia. E na escuridão, ele deu um passo corajoso, aproximando-se de Jesus com a honestidade de uma alma que anseia pela luz. Ele sabia que essa busca poderia mudar sua vida para sempre, mas estava disposto a correr o risco, pois a verdade que ele procurava era mais valiosa do que qualquer coisa que ele já conhecera. Você precisa nascer de novo. As palavras, tão simples mas profundas, pairavam no ar. Nicodemos, um estudioso da lei, lutou para compreender o seu significado. Jesus estaria falando de um renascimento físico? Como poderia um homem voltar ao ventre de sua mãe? Jesus, vendo a confusão nos olhos de Nicodemos, falou em nascer da água e do Espírito.
Ele estava falando sobre uma transformação espiritual, uma mudança radical de coração. Como o vento que sopra onde quer, o Espírito sopra vida na alma, fazendo novas todas as coisas. Este renascimento, explicou Jesus, não era um ato físico, mas um despertar espiritual, uma transformação do ser interior. Nicodemos lutou com essas ideias revolucionárias. Sua mente, acostumada às interpretações concretas da lei, lutava para compreender o intangível. Como alguém pode comandar o vento? Como alguém pode ver o Espírito? Jesus, paciente com a luta de Nicodemos, apontou para a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Assim como aqueles que olharam para a serpente com fé foram curados, assim também aqueles que creem no Filho do Homem encontrarão a vida eterna. Era uma verdade que transcendia a lógica, um mistério que se desvendava nos espaços silenciosos do coração. A conversa naquela noite não foi apenas sobre conceitos teológicos, foi uma história de amor. Foi a história do imenso amor de Deus pela humanidade, um amor tão profundo que ele enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Imagine Deus sussurrando essas palavras para você: eu te amo, não com um amor passageiro, mas com um amor eterno. Um amor que o persegue mesmo quando você se desvia. Um amor que se alegra quando você retorna. Este é o coração da mensagem que Jesus compartilhou com Nicodemos. O dom da vida eterna, explicou Jesus, não é merecido, mas recebido. É um presente dado gratuitamente a todos que creem. É uma vida que começa agora e continua pela eternidade. Uma vida de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. A beleza desse presente é que ele está disponível a todos. Não importa quem você é, de onde você veio ou o que você fez. O amor de Deus se estende a todos que abrirem seus corações para recebê-lo. A conversa deles, mantida na quietude da noite, ecoou através dos séculos. É uma conversa que continua a nos desafiar e transformar. Ela nos convida a sair das sombras de nossas dúvidas e entrar na luz do amor de Deus. A mensagem do novo nascimento, do amor incondicional de Deus e a promessa de vida eterna são tão relevantes hoje como eram no tempo de Nicodemos. É uma mensagem que transcende culturas e gerações, uma mensagem que fala aos anseios mais profundos do coração humano. Não sabemos o que Nicodemos disse a Jesus naquela noite. A escuridão da noite envolvia a conversa, criando um ambiente de mistério e reverência. Ele saiu tão silenciosamente quanto chegou, com o coração cheio de admiração e contemplação. Cada passo que ele dava era um reflexo de sua mente em turbilhão, processando as palavras de Jesus. Mas nós o encontramos novamente mais tarde no Evangelho de João, onde sua presença se torna mais significativa. Defendendo Jesus perante os fariseus e fornecendo aloés e mirra para o seu sepultamento, Nicodemos mostrou uma coragem que antes não conhecíamos. Ele trouxe cerca de 30 quilos de uma mistura de mirra e aloés, um gesto de profundo respeito e devoção. Sua história é um testemunho do poder transformador do encontro com Cristo. A transformação de Nicodemos não foi instantânea, mas gradual, refletindo a jornada de muitos de nós. Este encontro com Jesus plantou uma semente no coração de Nicodemos, uma semente de fé e questionamento que começou a germinar lentamente, uma semente que pode ter levado tempo para crescer, enfrentando as dúvidas e os medos que ele carregava, mas que acabou por florescer numa fé que transcendeu a sua posição e os seus medos. A fé de Nicodemos se tornou uma flor vibrante, um testemunho vivo de sua transformação. Sua história é um encorajamento para nós, mostrando que a fé pode crescer em qualquer coração, não importa quão silencioso ou reservado. Um lembrete de que mesmo nos cantos mais silenciosos de nossos corações, onde as palavras não são ditas,
mas os sentimentos são profundos. Deus está trabalhando, nos aproximando dele. Ele planta sementes de fé em nossos corações, esperando pacientemente que floresçam em momentos de necessidade e revelação.